Bom dia, amados. Estamos aqui nesta manhã de domingo para estudarmos mais uma vez a Palavra de Deus com os irmãos. É um privilégio, é um prazer poder estar trazendo a Palavra de Deus para essa igreja tão amada, Igreja Presbiteriana e Morada de Laranjeiras. Deus abençoe o seu coração. Domingo passado nós ouvimos uma bela mensagem, do presbítero Marquesan, falando, dentre outras coisas, e talvez até principalmente, sobre a sabedoria. Peça a Deus sabedoria, que Deus a dá liberalmente, não lançando em rosto. E, de fato, Deus nos dá sabedoria. E foi uma boa mensagem, buscando a vontade de Deus, na sabedoria de Deus. Isso é muito bom. E eu não gostaria de complementar a mensagem, porque a mensagem de Deus foi completa domingo passado, mas foi a palavra que Deus trouxe ao meu coração nesta manhã e que vem também falar sobre sabedoria. E sabedoria é algo que nós, de fato, precisamos muito, muito de toda a sabedoria de Deus para nos comportarmos, principalmente nesses dias em que nós estamos vivendo. E a sabedoria de Deus é fundamental para o nosso proceder, para o nosso caminhar, para o nosso exaltar de Deus, a glorificação de Deus, o culto a Deus. E é importante que tenhamos sabedoria. Nós vamos orar e logo após estaremos abrindo a palavra de Deus para meditação na palavra de Deus. Senhor Deus, Pai querido, obrigado a Deus por esta manhã, obrigado pela Tua presença em nossos corações, em nossas vidas e em nossas casas. Obrigado porque o Senhor nos orienta, nos direciona. Obrigado a Deus porque a Tua palavra, Senhor, gravada em nossos corações, direciona, Senhor, os nossos pensamentos, as nossas atitudes, nossas ações. E nesta manhã, Senhor, nós queremos mais uma vez pedir que o Senhor venha nos falar sobre a sabedoria, Senhor, e dá-nos, ó Deus, sabedoria para vivermos e agradarmos, ó Deus, o Teu nome. Abençoa, Deus amado, a Tua igreja que ouve nesta manhã a Tua palavra, Senhor. Em nome de Jesus nós te pedimos. Amém. Muito bem, nós vamos analisar a sabedoria em Provérbios capítulo 1. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia. Provérbios capítulo 1, do versículo 20 até o versículo 33. E nessa passagem, Salomão, ele descreve a sabedoria, e você pode perceber na sua Bíblia que a sabedoria aí, ela tem um S maiúsculo, ela é um personagem, E nós sabemos que essa sabedoria é o próprio Deus, é o Verbo, é o Senhor Jesus se manifestando e falando à sua igreja. E nesse texto especificamente que nós vamos analisar inicialmente, nós vemos a sabedoria se dirigindo a pessoas que deram as costas para ela, viraram as costas para ela, ouviram o seu conselho, mas não observaram o seu conselho. Ou seja, ouviram como se deve proceder, mas não procederam segundo o conhecimento dessa sabedoria. E é baseado nisso que nós vemos Salomão falando, a sabedoria falando aos corações daqueles que lhe viraram as costas. E diz assim o texto bíblico: grita na rua a sabedoria, nas praças levanta a voz, do alto dos muros clama, à entrada das portas e nas cidades profere as suas palavras. Nós vemos aqui a sabedoria com letra maiúscula, que é o próprio Deus, é o próprio Verbo, ela gritando. E nós sabemos que ouvem a palavra de Deus aqueles que têm ouvidos para ouvir, tanto que a palavra de Deus diz que aqueles que têm ouvidos para ouvir, ouvem a palavra de Deus. Do versículo 22 diz: até quando, honestos, a sabedoria falando, até quando, honestos, amareis a necessidade? E vós, escarnecedores, desejareis o escárnio. E vós, loucos, aborrecereis o conhecimento.
Atentai para a minha repreensão, eis que derramarei copiosamente para vós outros o meu espírito, e vos farei saber as minhas palavras. Mas, porque clamei e vós recusastes, porque estendi a mão e não houve quem atendesse, antes rejeitastes todo o meu conselho e não quiseste a minha repreensão, também eu me rirei na vossa desventura. Eu me rirei da vossa desventura. E em vindo o vosso terror, eu zombarei. Em vindo o vosso terror como a tempestade, em vindo a vossa perdição como o redemoinho, quando vos chegar o aperto e a angústia. Então me invocarão. Nós percebemos aqui que a sabedoria fala para os nécios, para aqueles que têm falta de sabedoria, e busca instruí-los, mas eles lhes viram as costas, não dão ouvidos, né? Então, qual o resultado disso? Qual o resultado de abandonar a sabedoria de Deus? Qual o resultado de se voltar as costas à sabedoria de Deus? Então, a partir de da continuação da leitura, nós vamos ver o que vai acontecer. Então, a sabedoria diz para esses: então me invocarão, mas eu não responderei. Então me invocarão e eu não responderei. Ao contrário daquele que tem a sabedoria de Deus em seu coração e teme ao Senhor e busca ao Senhor e serve ao Senhor, ao contrário. Lá em Jeremias, capítulo 33, versículo 3, disse: clama a mim e responder-te-ei. Olha que coisa maravilhosa. Clama a mim e eu vou te responder. Eu vou te anunciar coisas profundas, que você não sabe, Ou seja, Deus revelando a sua vontade, a sua palavra ao coração daquele que tem a sabedoria de Deus. Mas aqui está escrito: então me invocarão, mas eu não responderei. Procurar-me-ão, porém não me hão de achar. Aqueles que procuram ao Senhor devem fazê-lo de todo o coração, dando ouvidos à sabedoria de Deus, e serão achados de Deus. Aqueles que me buscam, diz a palavra de Deus, serão achados de mim, achados de todo o coração. Porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Lembra do versículo? O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E aqui a própria sabedoria dizendo aqui: porquanto aborreceram o conhecimento e não preferiram o temor do Senhor. Temer ao Senhor é coisa maravilhosa, amados. Nós vamos falar sobre isso. E a sabedoria continua dizendo: não quiseram o meu conselho, abandonaram o temor do Senhor e não quiseram o meu conselho, o conselho da sabedoria, o conselho da Escritura, o conselho da palavra de Deus. Não quiseram o meu conselho e desprezaram toda a minha repreensão. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. É pesado isso. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento. Ou seja, colherão do fruto de se não proceder com sabedoria. Comerão do resultado de um viver longe da palavra de Deus, longe do temor de Deus, longe dos ensinamentos de Deus, e o fruto colhido sem a sabedoria de Deus, ele pode até parecer bonito,
ele pode até parecer que vai preencher, que vai matar a fome, mas todo fruto colhido longe de Deus é fruto de maldição. Porque por mais que se coma do fruto colhido longe de Deus, jamais esse fruto saciará a fome daquele que está longe de Deus, longe da sabedoria de Deus. Portanto, comerão do fruto do seu procedimento e dos seus próprios conselhos se fartarão. Ora, o melhor conselho, o fundamental conselho é o conselho de Deus, é o conselho da palavra de Deus, é o conselho da sabedoria de Deus, é o conselho, é o resultado de um viver de um homem, de uma mulher, de um jovem que teme a Deus, e dos seus próprios conselhos se fartarão. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. É aquele falso fruto, dá a impressão que está bom, dá a impressão que preenche, dá a impressão que vai satisfazer a alma, vai satisfazer a vida, ao cotidiano, mas não satisfaz. É melhor um bocado com a presença de Deus, é melhor um bocado na sabedoria e no temor de Deus, do que um celeiro cheio de frutos colhidos longe da presença de Deus, longe do temor e da sabedoria de Deus. Não adianta. Os nécios são mortos por seu desvio, e aos loucos a sua impressão de bem-estar o leva à perdição. E perceba uma coisa, nós estamos lendo do versículo 20 até o versículo 33. Eu parei aqui no versículo 32. O 33, e somente ele, em todos esses versículos, é que vem falar daquele homem, daquela mulher, daquele jovem que deu ouvido à sabedoria, que buscou a sabedoria de Deus, e nessa busca o temor de Deus foi criado em seu coração, porque o temor de Deus é o princípio da sabedoria. E o versículo 33, o único em todos esses versículos que fala para aquele que teme ao Senhor, ele diz assim: mas ao que me der ouvidos, habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Isso não é maravilhoso, amados? Isso não é maravilhoso? Na verdade, nós vemos aqui essa palavra nos chamando a atenção para nós não nos desviarmos da palavra de Deus, para nós não nos desviarmos da sabedoria de Deus, para nós não nos desviarmos do temor de Deus. Pelo contrário, queridos, pelo contrário, dar ouvidos conforme a sabedoria nos chama aqui nesse versículo 33. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Isso me dá uma confiança imensa. Isso me dá uma tranquilidade tremenda. Porque vivendo e compreendendo esta promessa, e principalmente nesses dias terríveis que nós estamos vivendo, amados, nos dá tranquilidade. E eu gostaria que dentre
outras coisas que o Espírito Santo pudesse fomentar em seu coração, mediante esta mensagem, mediante esta palavra, pudesse também produzir em seu coração tranquilidade. Tranquilidade. Porque você, meu querido irmão, você é aquele a quem Deus deu o privilégio de ter os seus olhos abertos para enxergar a Deus. Foi aquele a quem Deus deu o privilégio de Deus ter aberto os ouvidos para que esta verdade, a palavra, entrasse em seu coração. E não é possível que o servo de Deus, o servo do Senhor, que enxerga por meio da fé a esse Deus maravilhoso, é impossível que este servo de Deus, que pela fé ouve a palavra de Deus e conhece a Deus, possa viver em desespero, possa viver intranquilo, possa viver angustiado, possa viver em intensa ansiedade. É impossível. Baseado na verdade, baseado nas palavras da sabedoria, nós temos que descansar. Porque nós somos, amados filhos de Deus, nós somos aqueles que ouvem a Deus. Nós somos aqueles que vemos a Deus. E a palavra de Deus diz para nós que vivemos assim o seguinte, eu vou ler novamente o versículo 33. Mas o que me der ouvidos. E nós, amados, não somos esses? Ou nós não temos dado ouvido a Deus? Ou nós não temos, pela fé, visto a Deus, visto Deus agindo? O agir do passado, o agir de hoje, as promessas para o amanhã. A promessa de que Ele está conosco, de que estará conosco todos os dias da nossa vida. É o nosso Senhor, é o nosso pastor, nada nos faltará. Não é assim, não é essa verdade, não é a sabedoria que nós temos vivido. O que me der ouvido habitará seguro. Mal nenhum entrará na tenda do servo de Deus. Habitará seguro. Durma em paz, pode dormir em paz. Pode ficar tranquilo. O mal não vai entrar na sua casa, a não ser, amados, que Deus quer que ele entre. Por alguma razão, seus planos eternos, Deus não pode deixar o mal entrar na nossa casa, assim como pelas Escrituras vemos que Deus permitiu o mal entrar na casa de algum dos seus servos. Ora, por que não? Mas se Ele permitir, eu amo a Deus. E a vontade dEle é perfeita, é agradável. E tudo que Ele fizer está bem feito. Mas em vivendo assim, o servo de Deus habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aquele que me der ouvido habitará tranquilo, seguro e sem temor do mal. O Senhor, nosso Deus, é o Senhor da vida. Também é o Senhor da morte. Só Ele pode dar a vida. E só Ele pode tirar a vida. Vemos algumas mensagens de gente pedindo a Deus para que o diabo não leve as vidas que Deus... Não! Estão outorgando ao diabo um poder que pertence a Deus. Recentemente, acho que na semana passada, eu vi, inclusive, crentes postando, a oração de uma criança perto da escola, orando, a criança orando, pedindo a Deus, Deus, não deixe que o diabo mate as pessoas. É até bonito, irmãos, ver a criança orando, mas o diabo não tira a vida de ninguém.
Quem dá a vida e tira a vida é Deus. É Deus. Estão dando prerrogativas ao diabo que não pertence a ele. O Salmo 139 diz que os nossos dias foram contados pelo Senhor. Cada dia meticulosamente contados. E só Deus, no último dia da minha vida, pode tirar o meu fôlego de vida e recolher o meu espírito para Ele. Somente o Senhor. Somente o Senhor. Quando o diabo ou qualquer outro tirar a vida de alguém, é porque Deus o permitiu. E se Deus o permitiu, quem tirou foi Deus. Quem causou toda aquela confusão na vida de Jó foi o diabo. Com permissão de Deus, logo foi Deus. Para a glória dele, para o crescimento do seu servo. Senhor, eu te conheci apenas de ouvir, mas agora os meus olhos te veem. Deus permite essas coisas. E para concluir, amados, eu gostaria de ler com você o capítulo 128 dos Salmos, que fala exatamente sobre este homem que deu ouvidos à sabedoria. É exatamente assim. É exatamente assim. O Salmo 128, se você quiser abrir a sua Bíblia, são apenas 6 versículos. Mas ele fala assim: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Bem-aventurado é aquele que teme ao Senhor. Na sequência da leitura, e também vendo o versículo 33 de Provérbios capítulo 1, que nós acabamos de ver, a gente logo imagina na bem-aventurança, o porquê que esse homem é tão feliz, tão bem-aventurado, né? Ele tem segurança, ele não precisa temer, né? O temor noturno, nada. Mas na verdade, amados, a grande bênção de se temer ao Senhor está no fato de ter esse temor no coração. Você sabe por que nós temos esse temor no coração? Porque foi Deus quem nos deu. Ele quis colocar esse temor em nossos corações. A maior bem-aventurança, a maior felicidade em se temer ao Senhor é ter esse temor, porque Deus quis colocar esse temor em meu coração. Esse é o maior bem. Ele é o meu temor. Ele é a minha sabedoria. Ele é o meu maior tesouro. Ele é o meu maior bem. É Ele. É Deus se revelando. A revelação de Deus. A revelação de Deus em Cristo Jesus. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, reconciliando consigo a mim e a você. E colocando em nossos corações o seu temor e a sua sabedoria. Mas graças a Deus, esse Deus é maravilhoso. E até na nossa vida secular, na nossa vida diária, Ele vai nos abençoando. E assim, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Andar nos caminhos do Senhor. Não tem como ser sábio em Deus, não tem como temer a Deus e não andar nos caminhos do Senhor. Se tem alguém que diz ser sábio em Deus e tem um temor de Deus e está andando fora dos caminhos de Deus, tem alguma coisa errada. E o versículo 2 desse salmo diz assim: do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem.
é conduzido pela sabedoria de Deus. A sua casa tem alimento. Sua casa tem de tudo que ele precisa. Tua esposa, no interior de tua casa, será como a videira frutífera. Sua esposa, juntamente com ele. Um marido e uma esposa que temem ao Senhor. Ela é uma bênção dentro de casa. É como a videira frutífera. Teus filhos, como rebentos, como brotos da oliveira, à roda da tua mesa. Os filhos não estão longe, estão em casa, ao redor da mesa, em comunhão, vivendo nessa sabedoria e neste temor de Deus. E o versículo 4, com uma exclamação no final, fala assim: eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Ou seja, é desta forma que será abençoado o homem que teme ao Senhor. Não tema, meu querido, não tema. Não tenha medo do que está rondando por aí. Não tenha medo, não. Pelo contrário, se alegre. Eu, particularmente, acredito que coisas piores do que nós estamos vendo ainda acontecerá no mundo. E eu devo ficar triste, desesperado por isso? Não, eu devo me alegrar. A palavra de Deus diz: quando começarem a virdes essas coisas, alegrai-vos e exultai. Alegrai-vos e exultai. Porque Jesus está voltando. A nossa maior bênção está chegando. E vamos para o céu. Vamos para o céu. Vamos viver no gozo eterno com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe seu coração. Ouça a palavra de Deus. Aprenda a palavra de Deus. Aprenda a sabedoria. Ande na sabedoria. Ande no temor de Deus. E você será muito bem sucedido. Não haverá temor no seu coração. Você vai habitar em paz. E mesmo que o mal ronde a volta, o Senhor Deus está dentro da sua casa. Está dentro do seu coração. Mas se a morte bater a porta, é porque realmente chegou o dia. Aquele último dia. Aqueles dias todos que Deus contou, chegou no finalzinho. Foi Ele que quis. E exalte e glorifique o Deus que dá a vida e que tira a vida. E glorifiquemos ao nosso Deus que nos deu a vida eterna. O nosso Deus que nos deu Jesus Cristo, a vida. Que privilégio ter a sabedoria de Deus. Que privilégio temer esse Deus tão maravilhoso. Que Deus abençoe a sua vida e o seu coração. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Ó Deus, abençoe, Senhor amado, a vida do teu servo, da tua serva, que nessa manhã ouviu a tua palavra. Tira todo o temor, tira toda a ansiedade, tira toda a intranquilidade, Senhor, do coração do teu servo, da tua serva, Senhor. Possa confiar em ti, Senhor. Confiar que tu és um Deus presente, que tu és um Deus maravilhoso. Em nome de Jesus, Senhor, abençoa a tua igreja. Nós te pedimos essas bênçãos. Agradecemos ao Senhor pela tua palavra. Em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.